bloco que nós vamos montar agora é esse aí. E esse bloco, ele vem, ó, daqui até aqui, ok? Então, ele é isso aqui, ó. Essa faixa aqui não entra por enquanto. O bloco é só mesmo essa parte, ok? Então, olha só, para fazer esse bloco, você vai precisar duas cores, certo? Aqui, para esse bloco, eu estou usando a minha cor mais clara do meu trabalho e aquela cor que ela é mais clara, porém num tom médio, que é o caramelo, que seria a segunda cor mais clara, tá? Então, vamos lá. Eu sempre vou orientando vocês com relação às cores, mas você pode variar, né, alternar as suas cores de acordo com o seu gosto, com o seu trabalho. Então, vamos lá. Dessa minha cor mais clara, eu tenho aqui, ó, uma faixa de 5 por 41 e aqui da outra cor que eu estou usando para esse bloco, uma faixa também de 5 por 41. Esse comprimento dessas faixas não precisa ser exato, é no mínimo 41 ou pode ser também 40,5, mas mais seguro que seja no mínimo 41. Por quê? Porque depois a gente vai refilar, você já vai entender agora aqui comigo por quê disso aqui, mas guarda isso, no mínimo 41 centímetros de comprimento, mas não precisa ser exato, ok? Muito bem. Aqui ainda dessa cor do caramelo, eu tenho 2 quadrados de 9,5 por 9,5 e aqui da cor mais clara também tenho 2 quadrados de 9,5 por 9,5 e nesses dois eu já tracei a diagonal em cada um deles, certo? E aqui ainda desse claro eu tenho 1 quadrado de 8,5 por 8,5. Eu vou começar a montar esse bloco por essas faixas, emendando essas faixas. Então, vou separar essas partes aqui e agora vou fazer uma costura entre essas duas faixas. Pronto, costurei as duas faixas. Até aqui no início eu não tinha percebido que a minha máquina estava no zigue-zague, começou com zigue-zague, mas logo eu vi, né, já puxei o ponto ali para o ponto reto e fiz, né, a margem de costura é de 0,75. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir, de preferência vou tombar essa costura aqui para o lado da cor mais escura, que neste caso é o caramelo. Já vinco aqui, ó, e levo pro ferro, já meio que vincado, só bater a ferro para ficar bem assentadinho. Pronto, já bati a ferro, note que a costura tá bem assentada. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar a minha régua, o cortador, e vou refilar essa ponta aqui. Então, coloco qualquer linha da régua sobre aqui a costura bem certinho, seguro, tiro o mínimo possível, tá? Seguro bem, corto, retirando o excesso, né? A irregularidade. Pronto, isso é o primeiro corte, é refilar. Agora eu viro para o meu lado esquerdo, pronto, virei aqui para o meu lado esquerdo e agora eu vou retirar aqui pedaços com 5 centímetros. Eu não tinha cortado cada faixa com 5 centímetros de largura? Sim, então agora aqui, ó, eu vou tirar os pedaços da mesma largura das faixas, que é 5 centímetros. Então, nesse pedacinho aqui que eu acabei de refilar, eu posiciono a marca dos 5 centímetros, ok? Observa a linha aqui se também está bem certinha em cima da linha de costura, para não sair torto. E começo a retirar
os meus pedaços com 5. Eu tenho que retirar 8 pedaços desse aqui. Então, por isso que eu pedi para cortar com, no mínimo, 41 centímetros. Por quê? Porque se eu preciso de 8 pedaços com 5 centímetros, dá 40. Concorda comigo? Então, mas eu não tenho que refilar a pontinha? Às vezes aqui no meio do trabalho, no meio do corte, você percebe que sem querer vai entortando um pouquinho. Às vezes você tem que parar e dar uma refilada de novo. Então, esse 1 centímetro a mais que eu já pedi, no mínimo 1 centímetro a mais, é para isso, para poder refilar e acertar para o corte de todas as peças sair bem certinho. Esse é um dos pilares do patchwork, que é o segundo pilar, que é a questão do corte. Se você cortar torto, aí a costura, logicamente, né? Não que a costura em si vai sair torta, mas a sua peça vai sair torta. Por quê? Porque foi cortado torto. Então, olha lá, já tô terminando de tirar aqui, ó, as peças, ok? A última, vamos lá, olha lá. Pronto, olha aí o que sobrou, certo? Por isso que eu peço no mínimo 41 centímetros. E aqui estão todas as minhas peças. Olha, 2, 4, 6, 8. O que eu vou fazer agora? Vou costurar de 2 em 2, invertendo as peças e vou formar 4 joguinhos como esse aqui. Então, agora é para máquina de costura. Detalhe, aqui como eu tombei a costura tudo pro lado do caramelo, quando eu inverto, olha lá, ó, eu consigo ajustar certinho aqui o encontro entre a costura, porque olha só, de uma peça ficou para cá, da outra ficou para lá. Então, aqui eu consigo ajustar certinho, ó, eu consigo já sentir aqui quando trava uma costura na outra. E você vai perceber que vai ficar bem fácil dessas costuras se encontrarem e ficar bem casadinha, bem certinha. Então, agora eu vou fazer a costura em todas elas aqui na máquina. Ok, todas as minhas peças já costuradas, olha só, fiquei com 4 joguinhos. Agora, eu quero dar aqui uma dica muito importante, porque aqui é um curso, né? Então, eu até tinha me esquecido e tinha feito uma costura aqui num lugar errado, você já vai entender por quê. Mas, Natália, o que você tá falando que tá errado se todas as peças são iguais? É só formar, né, o joguinho de quadradinhos. Olha só, tá vendo essa pecinha aqui, ó? Eu tinha passado a costura desse lado, mas não, tinha que ficar desse. Olha por quê. Uma peça eu comecei aqui, ó, pelo caramelo, do lado de baixo, aqui o neutro. A outra pelo neutro, caramelo. Olha, neutro, caramelo, caramelo e neutro. Então, 2 começando pelo caramelo e 2 começando pelo neutro. Natália, eu não tô entendendo qual que é a diferença disso, se no final das contas, todas elas estão iguais. Isso aqui vai refletir na hora da montagem final do bloco, porque todas essas costuras, na hora de eu inverter e posicionar essas peças, as costuras vão ficar numa mesma posição. Natália, mas é por baixo, ninguém vê, mas pode fazer diferença, refletir do lado
do direito, né, do trabalho, onde a gente enxerga o trabalho, alguma sombra da costura, ou às vezes até mesmo na questão do bloco em si, dele ficar, vamos dizer assim, mais estabilizado, mais reto possível, né? E costura também não afofar, não fazer caroço do lado direito. Então você já vai entender isso daqui um pouquinho na hora da montagem, que eu vou retomar esse assunto com você. Por enquanto, grave o seguinte: todas as peças são iguais, Isso é indiscutível. Porém, duas eu comecei pelo caramelo, duas eu comecei pelo neutro. Como eu falei, você vai entender isso aqui que eu fiz melhor daqui um pouquinho na montagem final do bloco, combinado? Por enquanto, só grava isso. Então agora vamos para outra parte, costurar as outras peças do bloco. Aqui eu separei as duas peças do caramelo, né, os dois quadrados que medem 9,5 por 9,5, e aqui os dois quadrados que também medem 9,5 por 9,5 do neutro. Lembra que eu falei? Aqui no neutro eu já tinha traçado a diagonal. Agora eu vou juntar um com o outro, direito com direito, e passar as duas costuras, uma de cá e a outra de cá na diagonal, e fazer dois joguinhos, certo? Assim. Então agora é só passar as costuras. Natália, nós estamos usando a margem de 0,75, mas a gente soma para a diagonal 1 centímetro. Eu tenho que regular o pezinho da máquina para meio? Não, é a mesma coisa. Sempre, se você observou lá no início do curso Conexão Patchwork, onde eu explico sobre diagonal, eu falei, diagonal, a gente sempre soma 1 centímetro para a diagonal. Não importa se você está usando o pezinho de 0,75. Se você estiver usando o pezinho de 0,75, a única coisa que vai mudar é a margem de costura, que vai ser 1,5. Se você estiver no pezinho da industrial, que é meio centímetro, a sua margem de costura vai ser 1. A única coisa que varia nos cálculos do patchwork é margem de costura de acordo com o pezinho de máquina. Diagonal vai ser sempre 1 centímetro. Então, se você está no pezinho com a margem de 0,75, não importa, você vai continuar com o mesmo pezinho e fazer essas costuras aqui do lado da diagonal, com o próprio pezinho de 0,75, ok? Pronto, agora é só cortar em cima da diagonal, pode ser com cortador ou pode ser com tesoura. Eu já estou com o meu cortador aqui, ó, então eu só ponho aqui, já corto e vou levar para o ferro para abrir essas costuras. Só que antes, ó, eu gosto de já fazer a limpeza dos biquinhos, para na hora que eu passar já ficar tudo certinho. Isso é muito importante, essa limpeza. Natália, mas por que se o negócio tá por dentro? Para ficar um trabalho limpo, mesmo estando por dentro, depois vai juntando aqui costura de um bloco com costura de outro, com outro pode formar carocinho. Então é muito importante que a gente faça a limpeza, ok? E agora é só ir no ferro, vou bater a costura, vou tombar a costura para o lado do mais escuro. Pronto, todas as minhas peças passadas, agora a gente já vai começar a montar o bloco. Então eu pego aquele quadradinho inteiro que sobrou, certo? Que ele mede 8,5 por 8,5, tá aqui. No entorno dele, eu já vou colocar essas peças que eu acabei de costurar
Só que tenho que observar aqui a posição da diagonal. Olha só, já coloquei essa primeira aqui. Se ela está para o caramelo aqui em contato, né? Lógico, com o quadradinho central. Se a diagonal está apontando para o alto, para a sua direita, todas as outras têm que ficar na mesma posição. Se eu girar o bloco, todas terão que estar na mesma posição. Então, olha só, vou posicionar aqui. Eu sei que vocês já aprenderam isso, mas é sempre bom lembrar. Então, olha só, como eu posicionei, se você girar esse bloco, sempre vai estar apontando para o alto, para a direita, ok? Então, é isso. Agora, lembra daquelas 4 partes que eu falei, vocês já iam entender a questão da costura? Muito bem. Eu tenho que posicionar essas peças aqui com a parte mais clara aqui de bico com essa parte central. Então, seria aqui, tá? Mas olha só, essa última costura que eu bati aberta, ela está ficando na horizontal, não tá? Então, agora, eu vou procurar as peças que me deem esse encaixe aqui, neutro de bico com neutro, e que todas as costuras fiquem na horizontal. Então, vamos lá. Olha só, essa peça aqui, para a costura ficar assim, ó, na horizontal, ela tem que se encaixar aqui. Porque se eu for encaixar ela aqui, olha a costura, vai ficar na vertical. Então, não, ó, ela vai ser aqui, certo? E essa aqui, ó, vai ser aqui, tá? E a outra vai ser aqui. Pronto, todas as costuras estão na horizontal. Isso é resultado daquele, vamos dizer assim, pulo do gato que eu falei para vocês na hora de costurar duas começando pelo neutro, depois caramelo, e duas começando pelo caramelo, depois o neutro. Para isso aqui, ó, para no final essas costuras ficarem todas na mesma posição. Então, observa bem isso na hora que você for montar no seu bloco. Ah, não, eu não quero que elas fiquem assim na horizontal, quero que elas fiquem na vertical. Tanto faz, porque depois, se você girar esse bloco, assim, todas vão estar na vertical. Giro de novo, todas vão estar na horizontal. Enfim, não importa. O que importa é que você olhando o bloco, todas estejam numa mesma posição. Não dá para ficar uma na horizontal, outra na vertical. Aí não, tá? Não é bacana. Por conta daquilo que eu falei, às vezes pode comprometer o seu trabalho com o resultado final, tá? Então é isso. Agora, muito simples, certo? Observados todos esses detalhezinhos, é só passar costura aqui e aqui formar carreira. Passo costura aqui, aqui forma a segunda. Passo costura aqui e aqui formei a terceira. E depois junta tudo. Então, agora, eu nem vou falar mais. Você só vai me ver costurando, montando em primeiro lugar as carreiras.
Olha só, bloco pronto, mas olha o que pode acontecer, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá vendo que aqui, ó, o tecido cedeu um pouquinho e deu esse dentinho aqui. O que eu faço? Se eu quiser, eu posso refilar, se quiser, nem precisa, mas eu venho alinhando por aqui, pra essa parte que tá certinha, olha lá, e retiro esse pequeno excesso daqui. Pronto. Olha só, saiu uma coisinha de nada, mas tudo bem. Pronto. Então, esse bloco já está pronto, já está passado. Essas duas últimas costuras, olha, passei aberta, tudo certinho.